Abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 58, versículo 12. Isaías 58, versículo 12. Livro do profeta Isaías, no capítulo 58, unicamente o versículo 12. Evidentemente eu não vou expor apenas esse versículo, mas serve para nosso começo de meditação. A palavra do Senhor diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado de reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Assim que o Senhor se refere, e assim que o Senhor diz a Israel, no momento difícil, no momento complicado de Jerusalém, quando o povo se afastava do Senhor, e quando o povo tinha sua vida particular, longe das graças e da misericórdia do Senhor, é assim que o Senhor se dirige a eles, dando essas promessas. E essas promessas vêm de observar aquilo que o profeta vai dizer antes. Quem é que não gostaria de ter uma vida sem sustos, sem sobressaltos, sem dificuldades? Evidentemente, todos nós queremos. E é assim também com o povo de Israel, naquela época e hoje. A gente gostaria de ter uma vida mais tranquila. Talvez se eu fosse perguntar a cada um dos irmãos hoje, como está a sua vida, não é? Como é que você está vivendo? Está tudo ok? Está tudo tranquilo? Eu tenho certeza que cada um de nós ia colocar alguma coisa que traz dificuldade à nossa vida. Ou não é verdade? Verdade, nós somos assim, nós temos as nossas dificuldades em casa, sejam com os irmãos, sejam com parentes, sejam com outras pessoas, dificuldades por causa de doenças, dificuldades por causa de problemas financeiros, e uma série de dificuldades que às vezes nos atrapalham a vida. E nós queríamos ter uma vida muito mais fácil, muito mais tranquila, com toda certeza. Mas somente em Cristo isso é possível. Somente com os nossos olhos no Senhor Jesus, com os nossos pés estáveis, firmes, nessa terra que pisamos, com nossa mente e nosso coração curados pelo amor do Espírito Santo, é que nós podemos entender as dificuldades da nossa vida, superar as dificuldades da nossa vida e caminhar, mesmo tendo essas dificuldades e essas lutas, caminhar com alegria. A nossa caminhada cristã, essa caminhada que nós iniciamos e que nós vamos levar a termo lá junto com Jesus quando Ele voltar. Essa realidade não é fácil, não é fácil. Não há como dizer aos irmãos que estão em dificuldades, aqueles que passam por mais dificuldades do que a gente, que é fácil passar, que é só olhar para Jesus, que é só caminhar com Jesus, que tudo vai passar. Não é fácil, porque o nosso coração sofre, o nosso coração é humano, o nosso coração sente a dificuldade. E o profeta Isaías traz aqui uma reflexão sobre o jejum, numa situação dessa, falando sobre prosperidade, falando sobre alegria, falando sobre um tempo novo na vida desse povo, ele fala sobre jejum, não é? Associado aqui na sua palavra ao amor, ao próximo e a uma experiência extraordinária desse povo com Deus. O que o nosso profeta Isaías pretende aqui é mostrar que entre a comunhão com Deus e uma vida verdadeira, íntegra, diante do Senhor, uma vida que dignifica o Senhor e que mostra a nossa paixão pelo Cristo, que morreu e que ressuscitou, pode fazer com que nós caminhemos de uma forma mais tranquila nas dificuldades da nossa vida. Aqui ele vai falar sobre jejum, a observância devida ao jejum no capítulo 58. É uma prática constante do judeu. E o judeu daquela época jejuava bastante. E o judeu tem uma prática, e uma das datas mais importantes do calendário dele é o Yom Kippur, que é uma festa de jejum que só foi interrompida uma vez na história, em 1973, quando Israel entrou em guerra com o Egito e com a Síria. O Yom Kippur consiste em tirar a mente da sensação de fome, se concentrar em orações, tarefas espirituais, emocionais. E durante essa comemoração, muitos judeus jejuam, adotando um estado de humildade, pelo menos por 25 horas. A reflexão do rabino Avi Moshe, nos Estados Unidos, ele diz que quando a gente anda de barriga cheia, a gente desenvolve uma espécie de arrogância, um sentimento de autossatisfação,
E ter fome e sede é um lembrete de que tudo que você come, tudo que você bebe, tudo que você possui na vida, vem diretamente de Deus. E os objetivos do Yom Kippur é desencorajar o suficiente para pedir perdão, aumentar a consciência de Deus na vida e o compromisso com o judaísmo, diz esse rabino. Então, para eles, esse é o sentimento do jejum, não é? E o jejum é uma prática esquecida. É uma prática que a gente já não vê nas nossas igrejas, você já não vê mais o povo jejuando. São muito poucos os cristãos que jejuam. Muitos poucos adotam essa medida de jejuar, vez ou outra, jejuar. O grande problema aqui do jejum judeu é que nessa época era um jejum extremamente hipócrita, sem nenhuma relevância para Deus. E interessante que, com o passar do tempo, o povo também aprendeu a jejuar da mesma forma. Jejua exclusivamente para receber as bênçãos de Deus e não para estar na companhia de Deus. Não para se sentir na presença de Deus, mas para receber de Deus. E esse jejum é hipócrita. Esse jejum não serve ao Senhor. E aí é isso que o profeta Isaías vai relatar, e é uma declaração do próprio Deus aqui a respeito do jejum que eles estavam fazendo. As crianças israelitas, eles iniciam no jejum aos 9 anos. Significa Yom Kippur, dia do perdão. Celebram entre setembro e outubro, mais ou menos entre setembro e outubro, dedicado à contrição, orações, jejum. E isso é uma demonstração, segundo eles, de arrependimento, de expiação, em busca do perdão divino e da felicidade no ano que inicia. Na realidade, a busca se tornou, do jejum em geral, apenas da felicidade futura, aquilo que se espera que Deus dê em troca do nosso sacrifício do jejum. O jejum como sacrifício nosso, unicamente em nosso favor, não tem sentido, ele não é o jejum que Jesus espera de nós, não é o jejum que Deus espera de nós. Aqui Isaías vai falar sobre esse jejum, a respeito de como a casa de Israel estava corrompida e usava de hipocrisia com algo tão importante como o jejum. O jejum é extremamente importante. Quando jejuamos da maneira certa, quando entregamos ao Senhor um tempo de reflexão, um tempo de oração, um tempo de busca de Deus, um tempo de intimidade com Deus, nós fazemos o jejum da forma certa. Mas a prática está completamente esquecida pelos cristãos, o sentido está desvirtuado da natureza do jejum. O cristão aprendeu a pensar que se jejuar e orar, obrigatoriamente o Senhor está lhe devendo algo, então ele jejua para receber. Esse não é o sentido do jejum, da forma como Deus disse ao povo que eles precisavam jejuar. E se você não estiver disposto a mudar de vida, nem comece a jejuar, porque não faz sentido nenhum. Vai te fazer mal esse afastamento de Deus. O Senhor esclarece aqui em Isaías 58, o que ele espera de um verdadeiro jejum, o que ele espera de nós em relação a estarmos jejuando. Em primeiro lugar, versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 58 diz o seguinte: clama a plenos pulmões, não te detenhas, erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos de justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Deus dá a Isaías uma ordem para uma proclamação estrondosa aqui. Ele diz: ergue a voz como trombeta, fala a todo o povo, e anuncia essa verdade, fala com eles a respeito do que eles estão fazendo e de como deveriam fazer. Ergue a voz como uma trombeta, anuncia a transgressão do meu povo. Irmãos, a palavra de Deus, ela serve para nos lembrar de quanto, em muitas situações, andamos afastados da verdade de Deus. E quanto nós tentamos compensar com atos religiosos, seja o jejum, seja o comparecimento, seja a entrega de dízimo, seja estarmos fazendo algum ato voluntário. De alguma forma nós tentamos dizer a Deus: nós estamos jejuando, nós estamos entregando, nós estamos nos afligindo, nós estamos nos sacrificando, e o Senhor não está atentando para nós.
Talvez se você fosse hoje numa dessas igrejas por aí, se eu visse isso, você precisa sacrificar, meu irmão. Se você não sacrificar, Deus não vai fazer nada em seu favor. E é exatamente isso que Deus está dizendo que não é verdade. Que eles estavam se sacrificando para receber. Certa vez eu ouvi de um pastor conhecido meu, Paulo Júnior, do Sal da Terra. Paulo Júnior foi amigo de mocidade na igreja presbiteriana de Uberlândia. Hoje ele é o dono, né, da igreja, da Sal da Terra, o pastor mor da igreja. E o Paulo Júnior disse que a igreja está com dificuldade de tudo. A igreja está com dificuldade de cultuar, a igreja está com dificuldade de dizimar, a igreja está com dificuldade de entender a voz de Deus, a igreja está com dificuldade de ler a palavra, a igreja está com dificuldade de orar, a igreja tem todo tipo de dificuldade. Mas quando fala que é para sacrificar, para receber alguma coisa, todo mundo faz. Ele diz assim, quem falou para a igreja que subir o monte para orar, para pedir, para falar, para clamar a Deus, resolve alguma coisa? Porque se você olhar para o Antigo Testamento, olhar para o povo de Deus que subia ao monte, eles subiam para sacrificar e não para pedir. Não era para pedir, hoje o povo sobe para pedir. A maior parte das pessoas ora para pedir ao Senhor, não para agradecer. E esse é um problema da igreja nacional, da igreja no mundo inteiro. A igreja se acostumou com as coisas que estão acontecendo e ela perdeu o sentido do que é realmente agradar a Deus. Eu tento agradar a Deus sendo um bom cristão, sendo fiel nos meus dízimos, sendo fiel nas minhas, estando sempre na igreja, lendo a palavra, orando. Isso é um dever do cristão, não algo que me qualifica como o melhor dos cristãos. Deus está interessado no meu coração, na minha intimidade com Ele, na verdade da minha vida fora do contexto religioso também. Deus não está preocupado só com o que nós fazemos aqui dentro, com o que a igreja apresenta ao Senhor, mas com tudo que é apresentado ao Senhor na vida lá fora. Como é que você apresenta Deus para os seus amigos, para os seus parentes, para aquelas pessoas com quem você convive? Como é que é Deus na sua vida fora da igreja? Porque aqui é fácil de saber. Somos cristãos, somos povo de Deus, estamos juntos. Esse povo, diz o Senhor, esse povo estava num estado espiritual deplorável. Eles estavam vivendo como se eles estivessem sem Deus. Eles procuravam a Deus. Deus diz aqui que eles tinham prazer em estar no caminho do Senhor. Mas isso é uma ironia de Deus à situação que eles estavam vivendo. Deus usa de ironia para falar a respeito daquele povo procurando a Deus, procurando os seus caminhos, porque a verdadeira intenção deles era buscar o favor de Deus e não o Deus do favor. Eles estavam, na realidade, desprezando o Senhor na sua vida secular e adorando a Deus na sua vida religiosa. E, infelizmente, isso tem acontecido muito. O argumento talvez seja o mesmo hoje. Por que nós jejuamos e buscamos o Senhor? Por que afligimos nossas almas? O Senhor não se importa conosco, diz o povo. O Senhor disse que o povo pensava dessa forma. Nós estamos nos afligindo, nós estamos nos sacrificando. Não é fácil entregar o dízimo para o Senhor. Não é fácil estar na igreja no domingo, de manhã e à noite. Não é fácil estar na reunião de oração. Não é fácil estar num grupo pequeno. Não é fácil ler a palavra. Não é fácil orar. Não é fácil jejuar. O Senhor não olha para nós estamos fazendo tudo isso e o Senhor não olha. Mas Deus responde a Israel, que eles não perceberam a misericórdia e a graça de Deus. Eles buscam a Deus, mas contam com a força dos seus braços, em rixas e contendas, diz a palavra. Uma vida de aparência religiosa que não pode receber outra coisa de Deus a não ser a sua ira. Eu digo, irmão, olha, é melhor que a gente nem esteja diante de Deus do que usar de hipocrisia diante de Deus, de uma vida religiosa falsa. De viver só a religião, isso não agrada a Deus, isso não tem valor nenhum diante de Deus, isso não leva ninguém à salvação, isso não transforma a vida de ninguém, isso não agrada ao Senhor Jesus, porque na realidade o que Ele quer é uma intimidade conosco. O que Ele quer e coloca em nós o Seu Espírito Santo é para que nós aprendamos a viver na Sua presença, aqui na igreja e fora da igreja. Eles não perceberam a graça e a misericórdia de Deus. Estão buscando a Deus, mas contam com a sua força. É na força do braço, é em rixas e contendas, diz Deus aqui. Usar a religião apenas por conveniência não convence a Deus. Nós precisamos aprender que nós não convencemos a Deus. É impossível convencer a Deus de algo que só nós pensamos e Deus não.
Nós não somos atendidos apenas porque nós dizemos que somos filhos de Deus. Nós não somos recomendados somente por atitudes religiosas. Isso não faz parte daquilo que Deus quer dos seus filhos. Então, a hipocrisia não pode acessar a presença e o favor de Deus. O que Deus está dizendo é o seguinte: vocês estão jejuando, vocês estão se afligindo, vocês estão sofrendo, vocês estão perdendo a vida de vocês, e isso não me tem agradado. Porque vocês têm feito isso com outra intenção. A intenção de vocês realmente não é buscar a Deus, não é estar na presença dEle. Essa hipocrisia não pode acessar a presença e o favor de Deus. Isso é uma lição que nós precisamos guardar. Hipocrisia não acessa o favor e a graça de Deus. Usar, irmãos, de apenas ser religiosos, não nos recomenda a Deus. Não faz com que Deus nos olhe de forma diferente. Deus olha assim os fariseus. Jesus disse isso muitas vezes aos fariseus. Jesus propôs aos fariseus em muitas situações de que eles dizimavam até a sementinha do hortelã, do cominho, do entre, mas desagradavam a Deus com a sua vida e não tinham amor ao próximo e não faziam nada para fazer de fato a cumprir a ordem de Deus de que nós tenhamos o amor a Deus em primeiro lugar e o amor ao próximo em segundo lugar. E nós precisamos mudar, porque muitas vezes isso diz respeito a nós mesmos. Quantas vezes nós nos pegamos nessa situação? Esquecemos de Deus e vivemos um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Aí chega no domingo e fala: poxa vida, hoje é dia do Senhor. Hoje eu preciso me lembrar do Senhor. E nós achamos que Deus está muito feliz com isso, porque olha, nossa, meu filho lembrou de mim uma vez. Não é assim que Deus quer que nós nos lembremos dele. Deus quer que nós tenhamos mais presença dele. Deus quer que nós nos alegremos mais nele. As bênçãos de Deus são dadas a nós. Ele distribui como Ele quer todas as bênçãos sobre o povo de Deus. A sua graça não está encoberta. A sua misericórdia é derramada e renovada todas as manhãs sobre a nossa vida. Mas nós precisamos mudar ao que entendemos como religião que acessa favor de Deus. Religião não acessa favor de Deus. Isso nós precisamos colocar na nossa cabeça e precisamos entender isso. Mas em segundo lugar, do versículo 5 ao versículo 7, ele diz o seguinte: seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? Será que não é esse o jejum que eu pedi a vocês? Será que não é essa a vida recomendada para o cristão? Deus diz que tristeza simulada, meu irmão, abaixar a cabeça como injustiçado, afligir a alma, fingir abatimento diante de Deus, mantendo uma vida completamente longe dele, não é sinal de arrependimento. Não é sinal de arrependimento. O choro em si sozinho não é sinal de arrependimento. Tristeza, mostrar o rosto abatido, e eles faziam isso com jejum, se mostravam abatidos, e desfiguravam o seu rosto, e vestiam pano de saco, e se mostravam péssimos diante dos outros, para dizer: olha, eu estou jejuando. O Senhor está atentando para mim, Deus está dizendo: não é esse o jejum que eu escolhi que você fizesse. O jejuar aqui tem muito a ver com a atitude dos crentes hoje. Muitos vivem uma vida espiritual altíssima dentro da igreja, uma vida espiritual muito pobre fora da igreja. O descompasso é muito grande. E nós não podemos permitir que a nossa vida seja assim. Apresentam-se como discípulos, mas seus corações se acham mestres. Não é sobre cumprir todas as tarefas cristãs. Não é sobre ajoelhar-se, mas manter a mente fora dos propósitos de Deus. Não é isso que Deus diz que é um jejum. É interessante que o jejum é uma data tão importante para o judeu, tão importante que eles começam aos 9 anos.
É uma data em que eles observam realmente, é o tempo de nos apresentarmos diante de Deus, de pedir perdão, de nos arrependermos daquilo que fazemos. O grande problema é que colocam uma capa de sofrimento, uma capa de tristeza e diz: nós estamos jejuando e o Senhor vai olhar para nós. E ali Deus não estava olhando para eles. E os castigos continuavam caindo sobre eles. Por quê? Olha, Senhor, mas eu tenho jejuado. Senhor, eu tenho sido fiel. Senhor, eu tenho sido observador daquilo que o Senhor me diz. Senhor, eu tenho ouvido a Tua palavra. Senhor, eu tenho lido a Tua palavra. Senhor, eu tenho orado ao Senhor. Senhor, eu tenho buscado o Senhor. Deus disse que os judeus ali o estavam procurando também. Mas Ele diz: o que eu espero de você, meu servo, é outra coisa. Se você quer as bênçãos de Deus, se você quer que Deus de fato olhe para você, Ele precisa perceber que a sua presença é real e verdadeira. Porque Deus procura quem adora em espírito, mas adora em verdade. Os homens às vezes acham e acreditam que podem enganar o Senhor, mas isso é impossível. Esse não é o sinal de espiritualidade, diz o Senhor. O verdadeiro jejum é descrito por Deus como o jejum da liberdade verdadeiramente cristã. Em nenhum momento Deus relaciona o jejum com a falta de alimentos, mas com a atitude correta. O jejum não é uma demonstração de piedade quando feito para aparecer diante das pessoas e tentar enganar a Deus. O Senhor diz que o verdadeiro jejum é manter uma vida de comunhão e intimidade com Ele, deixar a impiedade, a vida dissoluta, a vida desordenada, ajudar de coração e livremente aos necessitados, repartir e ter consciência de uma vida cristã. Isaías 58. É uma vida realmente transformada. É alguém que virou a página. Você já virou a página da sua vida? Porque se olharmos para nós e olharmos para cada um de nós, a partir de mim, claro, a partir de mim, a gente precisa virar a página. Há momentos na vida em que a gente precisa chegar à reflexão, à certeza, àquele entendimento de que nós estamos errados, de que nós não estamos vivendo a verdadeira espiritualidade com Deus, nós não estamos vivendo a presença de Deus na nossa vida. E de que nós estamos errados, que se seguirmos nesse caminho, não vai adiantar tantos e tantos cultos, tantas e tantas orações, isso não vai resolver. O que vai resolver é a verdadeira conversão, é a mudança de vida, é virar a página, é vivermos uma nova história, vivermos aquilo que Deus quer que nós vivamos. É diante desses homens e dessas mulheres de Deus, que estão comprometidas visceralmente com Deus, que o diabo treme. Só assim o diabo treme. Diante de todos os outros, você pode ter certeza, ele jamais vai baixar, ele aguarda, ele jamais vai sair, ele jamais vai ser expulso de lugar algum. A palavra de Deus, quando diz a respeito de crer, a palavra diz o seguinte: vocês creem? Faz bem. Até os demônios creem e tremem diante de Jesus. Mas em terceiro, último lugar, versículo 8 a 12. Uma vida dedicada a Deus atrai as bênçãos do Eterno. O que eu gosto da palavra de Deus, quando Ele intervém na história, e quando Ele fala ao povo, através da sua palavra, não com os escritos humanos, mas com a sua própria palavra, quando a palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor. O que eu gosto na palavra é porque Deus, Ele nos constrange, Ele nos aperta, Ele faz com que a gente se sinta incomodado, Ele mostra que nós estamos errados, mas Ele propõe bênção todas as vezes que Ele fala. Mesmo quando Ele dá um castigo, mesmo quando Ele mostra uma correção no povo, Ele mostra a saída, Ele dá o escape, Ele mostra a esperança. E aqui não é diferente. Olha o que Deus diz, vai do versículo 8 até o versículo 12, Ele diz assim: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abris a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente,
Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Uma vida dedicada a Deus atrai as bênçãos do Eterno. Irmãos, o Senhor é maravilhoso. Ele diz a mim e a você que se nós hoje virarmos a página, se nós hoje mostrarmos uma vida de correção diante do Senhor, de arrependimento pelos nossos pecados, de luta contra a carne, de vencer no espírito as nossas más inclinações, muita coisa de boa vai acontecer conosco. As promessas de Deus se derramam muito mais do que a ira de Deus. Deus tem prazer em abençoar. E nós somos aqueles que estamos destinados a receber essas bênçãos. Então o Senhor enumera bênçãos aqui, advindas do verdadeiro jejum, da vida entrelaçada com Cristo, a vida que não tem como se desembaraçar da vida de Jesus. Quando você olha para a pessoa, a vida dela é embaraçada com Jesus. Quando você olha para o crente verdadeiro, para o crente íntegro, aquele que tem palavra, aquele que não muda, aquele que olha para Jesus e vive como Jesus queria que ele vivesse. Quando você olha para essa pessoa, Deus então enumera as bênçãos que caem sobre a vida dela. Eu acho interessante isso, de Deus fazer isso conosco. Primeiro ele puxa a orelha, depois ele diz, se você observar, se você mudar a página, se você se converter dos seus maus caminhos, se você buscar a paz com Cristo, se você for fiel ao Senhor, se você viver uma vida que dignifica o Senhor, que glorifica o nome do Senhor, então todas essas bênçãos acompanharão você. E não é uma promessa, que é uma certeza absoluta. Quando Deus promete algo, Ele cumpre. Ele não é Deus que falha na sua palavra, Ele não é Deus que mente, Ele não é Deus que promete em vão, Ele é um Deus verdadeiro. No versículo 9 ele diz assim, então clamarás, o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Há um pronto atendimento do Senhor às nossas orações, irmãos. O Senhor atenderá às nossas orações se nós fizermos o verdadeiro jejum. Não me procure para dizer, eu vou jejuar de hoje até amanhã. Amanhã, pastor, eu estarei jejuando. Ótimo, faça isso. O jejum é bom. O jejum traz para nós paz com Deus. Às vezes nós estamos, como diz o rabino lá, meio cheios, né? Meio satisfeitos demais, e às vezes precisamos sentir essa necessidade de alimentação. Faça isso. Mas pense que o verdadeiro jejum que Deus requer de você não é esse. O verdadeiro jejum que Deus quer de você é uma vida completamente transformada. É por isso que a Nicodemos, ele disse, Nicodemos, importa que você precisa nascer de novo. Importa, irmãos, que nós nasçamos de novo. Isso não é uma palavra jogada ao vento, é uma palavra que o Senhor Jesus diz a um dos homens mais importantes daquela época, mais estudados daquela época. Ele diz, você precisa nascer de novo. Talvez eu tenha que dizer isso à igreja o resto da minha vida. Nós precisamos nascer de novo. Deus precisa transformar o nosso coração, para que nós entendamos que a graça e a misericórdia dele estão acessíveis. Há um pronto atendimento do Senhor quando nós estamos nele. O que ele está dizendo é, eu coloquei em você o Espírito Santo, porque você sozinho não podia, você sozinho não tinha condição, você sozinho jamais iria glorificar a Deus com a sua vida, mas o Espírito Santo que eu coloquei em você te capacita. Então olhe para o Espírito Santo que está em você, honre esse Espírito Santo que está em você, e pratique a verdadeira religião, porque você terá um pronto atendimento do Senhor. Você vai gritar por socorro e ele vai dizer, eu estou aqui. Você já pensou nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nossas doenças, tudo aquilo que nós clamamos ao Senhor, o Senhor dizer, eu estou aqui, fica firme. É como se Ele dissesse para mim, para você, não desanima, não desanima. Há um escape, há um jeito de sair disso, há um jeito de mudar essa história. Eis-me aqui, eu estou pronto a ajudar.
no capítulo 59, no capítulo 59, versículo 1, ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido que não possa ouvir. O Senhor está aguardando, queridos, que alguém apresente a Ele uma vida dessa forma. Uma vida verdadeira na presença dEle, que honre o Senhor com aquilo que a gente fala, que honre o Senhor com aquilo que a gente pensa, que honre o Senhor com aquilo que a gente faz. E que essas três coisas, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos e aquilo que nós façamos, faça aparecer a glória do Senhor na nossa vida. Essa é uma promessa para todos aqueles que queiram viver uma vida extraordinária com Deus. Pensa numa pessoa extremamente abençoada por Deus, que ela clama e Ele diz: eis-me aqui. Ela clama e o Senhor responde. É possível? Talvez aí no seu coração humano, talvez no meu coração humano, possa passar a seguinte proposta: pastor, já fiz isso muito, Deus não me ouviu. Já fiz isso muito, mas Deus não me ouviu. Será, querido, que Ele não tenha te ouvido? Será que você estava com a vida realmente transformada? Seu coração estava colocado no Senhor e Ele não te ouviu? Se a gente disser isso, a gente está dizendo que Deus é mentiroso. Porque Ele está dizendo aqui claramente: você vai clamar por socorro e o Senhor vai te responder. Você vai gritar por socorro e Ele vai dizer: eu estou aqui. Essa é uma promessa para todos aqueles que queiram viver essa vida extraordinária com Deus, mas não para os que estão tão somente, maquinalmente, vivem uma religião de aparência que não serve, te digo agora, para nada. Mas Deus dá uma outra promessa para essas pessoas que vão viver esse tipo de vida com Ele. Ele diz que eles terão uma vida iluminada. Olha o que diz o versículo 10. Se abris a tua alma faminta e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, a tua escuridão será como o meio-dia. Será uma vida iluminada pelo poder de Deus. Uma pessoa que vive integralmente a palavra de Deus é uma pessoa diferenciada nesse mundo que nós estamos vivendo. Uma pessoa completamente diferente em tudo. É uma pessoa amável, uma pessoa que você sabe que pode confiar, é uma pessoa que é fácil de amar uma pessoa assim, é fácil gostar de uma pessoa assim, porque ela é uma pessoa verdadeira, ela vive isso, ela vive o que fala, vive o que prega. A luz nas trevas nascerá. O crente que decide viver para a glória de Deus brilha de forma esplendorosa, e apesar dos desafios, ele surge como um farol nas noites escuras. Imagine você navegando num navio longe da costa, num lugar que tem muita pedra, onde o navio se bater afunda, e você olha para aquela escuridão e não enxerga nada, e de repente há uma luz brilhando no espaço, a quilômetros de distância, iluminando o caminho por onde você deve navegar. Cristo é a luz que ilumina o caminho por onde você deve passar, meu irmão e minha irmã. E é essa luz que você reflete quando você está em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus são iluminados, são livrados de desastre, porque o Senhor ilumina o seu caminho, e Ele mesmo é uma luz a brilhar na escuridão. Mas no verso 11, Ele nos dá mais uma promessa. Ele diz que nós teremos uma vida guiada e suprida por Deus. Ele diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. É uma vida guiada, suprida por Deus. O Senhor te guiará continuamente, Ele fartará a sua alma no meio do deserto, Ele fortificará os teus ossos, você será como um jardim regado, serás um manancial de águas. Que promessas maravilhosas o Senhor dá aqui, irmãos. Ele está dizendo: olha, vocês estão vivendo uma vida deplorável. Vocês estão querendo a minha bênção, achando que vocês apresentam um jejum falso, um jejum para vocês gastarem nos seus prazeres. Vocês estão perto de mim. Mesmo assim, se vocês virarem a página, se vocês mudarem a vida de vocês, se vocês estiverem dispostos a pagar o preço, vocês terão uma vida que será guiada e será suprida por Deus a cada momento. Não existe maior promessa na vida não, meu irmão. Ele enviou Jesus como nosso guia, nosso norte. Jesus nos guia através do deserto da vida, do deserto que às vezes a nossa história conta.
Esse deserto que às vezes se instala em nós, um deserto que parece impossível de ser vencido, um deserto que trata-nos como sedentos, que não nos dá trégua, que não nos ajuda, que não tira a nossa sede. Assim nós vivemos muitas vezes. Muitas vezes nós vivemos dessa forma, como um deserto imenso no nosso coração. Mas Jesus nos guia nesse deserto. Ele nos afasta. Ele nos faz viver mesmo na podridão dos ossos. Ele transforma a nossa vida em manancial que sacia a sede de muitos outros. E Ele diz que essa água jamais faltará, porque o supridor jamais faltará. E no versículo 12, Ele dá ao crente, e está falando para Israel, está falando para o Israel de Deus aqui. E Ele dá ao crente uma promessa maravilhosa, que eu quero tomar posse. Digo a você, tome posse dessas promessas de Deus. No versículo 12, ele diz: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Você, crente, terá uma posteridade que será a confirmação da sua vida com Deus. Deus vai te dar uma posteridade que será a confirmação de que você viveu em Jesus, que você viveu em Deus. Os teus filhos construirão sobre as ruínas, serão chamados construtores, edificarão muros, fortalezas. Quem é que não sonha com filhos construindo a vida? O que a gente sonha para os nossos filhos, o que nós queremos para eles? Deus está dizendo que se eu tiver uma vida afinada com os valores do reino, se eu tiver uma vida que honre o Senhor Jesus, os meus filhos serão benditos. Essa herança que o Senhor me dá para cuidar, para fazer crescer, para abençoar, essa herança será maravilhosa na terra. Que esperança, que promessa maior você quer? O que é que te impede hoje de virar essa página que você está vivendo, querido? De mudar, de se transformar, de viver uma vida que agrada ao Senhor completamente. Quem não sonha com filhos que constroem para uma vida com Deus? Quem não sonha? Eu sonho com meus filhos fazendo o trabalho do Senhor de forma maravilhosa, esplendorosa. É um sonho. E essa é uma promessa que Deus diz aqui: os seus filhos serão assim. Ele não diz os seus filhos poderão ser. Ele não diz talvez os seus filhos sejam. Ele diz os seus filhos serão. E isso depende de mim e depende de você. Você será o levantador de gerações de crentes no Senhor. Os seus ensinamentos edificarão gerações. Você será chamado como aquele que repara as brechas, que tapa a oportunidade de pecado, que se opõe a uma vida dissoluta, que constrói oportunidades para Deus. Você restaurará o caminho do Senhor entre as nações. Se a promessa é para o Israel de Deus, então ela se aplica a cada um daqueles que o Senhor levantou para o seu serviço e para viver uma vida abençoada no poder de Deus. O que Deus está considerando, Isaías 58, é uma pessoa disposta a pagar o preço da comunhão e da intimidade com Deus. Você está disposto a pagar o preço da intimidade com o Senhor? A intimidade, essa comunhão com Deus, você está disposto mesmo a pagar esse preço? Porque não é fácil não, querido. Eu vou te dizer que não é fácil, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Você vai ter que abrir mão de muita facilidade, de muita coisa que o mundo oferece, de muita coisa que a carne oferece. Você vai ter que abrir mão. Mas as promessas são maravilhosas. Pelas promessas vale a pena. Pelas promessas de Deus vale a pena fazer isso. Você será alguém que em tempos tão difíceis se dispõe a sonhar com uma vida inteiramente dentro da vontade do Senhor. Você quer jejuar? Você acredita que precisa jejuar? Então viva de forma exponencial a sua vida cristã. Seja uma pessoa que desperta o interesse, a bênção do Senhor. Seja essa pessoa que desperta o Senhor para olhar para você e dizer: esse é meu filho amado, essa é minha filha amada. E eu quero concluir e aplicar. Isaías 58, o Senhor explica o que é o jejum. Até hoje muitos judeus jejuam no Yom Kippur, e muitos cristãos tentam imitar esse jejum, acreditando que assim agradam a Deus, mesmo vivendo uma vida de impiedade, falta de arrependimento pelos pecados.
jejum que Deus requer é um pouco mais difícil. Implica em deixar as coisas do mundo, dedicar-se ao Senhor de forma indissolúvel. Na realidade, o que Jesus espera de cada um de nós é que a gente se funda com o Senhor Jesus Cristo. É que talvez um dia, pela promessa de Deus, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, eu e você possamos dizer como Paulo: não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Se você pretende uma vida cheia das bênçãos de Deus, aprenda a jejuar todos os dias, abandonando o mundo, voltando para o Senhor. As bênçãos de Deus consistem em ser ouvido e atendido pelo Senhor em momentos de aflição, ter uma vida que reflete a luz de Cristo, ser guiado e suprido pelo poder do Espírito Santo e, finalmente, você ser uma bênção abundante para toda a sua posteridade. E a palavra de Deus diz assim: ouça o que o Espírito diz à igreja, porque assim diz o Senhor.